Mas Moçambique. E é o país que está presente no processo criativo de artistas nacionais, dos autores nacionais. É por isso que hoje convidamos Hélder Muteia, poeta, escritor, que vai nos falar do país na sua obra, de Bons Sinais, de Quilimane, da Zambésia, como este lugar que dá fundamento a toda a sua narrativa nas duas obras que muito recentemente e pela primeira vez, 31 anos depois de ter se iniciado nas lides literárias, ter apresentado o seu livro, suas obras na terra natal Zambésia. Muito obrigado, Hélder Muteia, pela presença e parabéns por estes dois livros, O Barrigudo e Outros Contos e Inhambaro. Obrigado. Foi um momento particular este, de ir a Quilimane, terra que viu nascer para apresentar isto. É, na verdade, devolver toda a inspiração a um lugar que lhe deu certeza sobre vários elementos para a sua vida. Sim, é no sentido da especificidade geográfica, digamos assim. Porque eu nasci em Quilimane e muitos dos contos que estão nos livros foram inspirados na realidade, na vivência, nos desafios da cidade, dos subúrbios da cidade de Quilimane. Mas há outros inspirados pela cidade de Chimoio, porque eu vivi durante 3 anos na cidade de Chimoio e digamos que o resto da minha vida, depois dos 21 anos que eu vim trabalhar em Maputo, eu vivi aqui no Maputo e há muitos contos que refletem a realidade de Maputo. Mas o lançamento em Quilimane vinha evidenciar não apenas o facto de eu ter nascido em Quilimane, sim, mas também evidenciar a devolução daquilo que foi toda a carga emotiva que me inspirou a escrever muitos dos contos, que me inspirou também a ser pessoa, a ser gente. Okay. E é por isso esse lançamento em Quilimane. E o Inhambaro, em particular, é este livro, mas acima de tudo, este ritmo, esta dança, que tem um valor muito particular e especial para quem nasceu na Zambésia. É verdade. O Inhambaro é uma dança da Baixa Zambésia e é uma dança que tem muitas particularidades. Uma delas é que se dizem coisas de forma espontânea e outra é que os ritmos são uma tentativa de desafiar a vida. Portanto, a pessoa, na dança do Inhambaro, é como se desafiasse o espaço, desafiasse a vida, desafiasse quem está a dançar contigo ou com a pessoa que está no centro da roda. Portanto, é uma dança que tem um grande simbolismo para o povo da Baixa Zambésia e para o povo zambesiano no global, porque a dança também está, de certa forma, digamos, divulgada em toda a província da Zambésia. E vejo também que algumas outras províncias também se praticam o Inhambaro, como por exemplo em Sofala, em Tete, também se pratica um pouco essa dança. Então é uma dança com muita carga emotiva e é essa mesma carga emotiva que eu procurei transferir para os contos que estão no livro. Okay. E a espontaneidade está presente no processo criativo que esteve por detrás do Inhambaro, o livro? É verdade. Houve muita espontaneidade? Sim, há muita espontaneidade no sentido que é um livro que trata do dia a dia, das nossas vivências, da forma como eu olhava para a realidade, como lia a realidade e a minha interpretação e até chegar ao ponto de sugerir uma emoção aos leitores. E cada conto conta um episódio, mas tem dentro desse episódio toda uma mensagem, toda uma carga emotiva, toda uma sugestão, sugestão de ação. Uma proposta. Mas há também uma dimensão, obviamente, muito particular, conforme diz, esta ideia de voltar a casa, de alguma forma, ir revisitar as origens e devolver toda essa inspiração. E a pergunta é, como é que escreveu o livro? Com o coração, com a mão ou com a mente? Não, é difícil especificar como é que nós escrevemos. Por vezes escrevemos com sangue, escrevemos com o suor, escrevemos com tinta, por vezes com carvão, mas o mais importante é que
toda a escrita nasce do interior e nasce da alma. Toda a escrita. E ela depois é transmitida é sugerida ao leitor. E a forma como nós escrevemos depende muito de como é que nós queremos que essa emoção seja vivida. Por exemplo, eu escrevo não só em prosa, mas também escrevo em poesia. Sim. E isso depende da mensagem que eu quero transmitir. Há mensagens que ficam melhor em versos e outras que ficam melhor em prosa. Então, depende. Neste caso, são vivências que são partilhadas em prosas porque elas ficam bem contadas como história. Portanto, digamos que no processo de escrita nós transmitimos para o papel aquilo que vai na alma. Sim. E de certa forma, quando é uma coisa com dor, escrevemos com sangue. Sim. Quando é uma coisa de sacrifício, escrevemos com suor e por vezes também com lágrimas. Okay. Então, mas todos esses fluidos saem da alma. E há uma velha máxima que diz que os autores nunca publicam os seus livros para se livrarem dos mesmos, porque eles começam a falar e já não param de produzir mais histórias. Tem essa impressão quando decide lançar o livro, de que é o exercício de livrar-se dos livros? Não, é para fechar um ciclo. É para fechar um ciclo. Porque a criação, ela nunca termina. É por isso que é muito difícil dizer que um livro está acabado. Se nós esperarmos que o livro esteja na forma perfeita, nós nunca publicaremos o livro. Portanto, o livro vai continuar na gaveta, porque à medida que o livro está na gaveta à espera de ser melhorado, o autor vai se distanciando da obra. No sentido em que a forma como ele quer transmitir de novo a mensagem é diferente. Então o livro torna-se qualquer coisa estranha. Eu disse isso um pouco na nota do autor do outro livro, do Barrigudo e Outros Contos, que há um distanciamento entre o autor e a obra, porque cada obra ela situa-se num determinado momento, num determinado espaço e transmite uma emoção que deve ser vivida naquele contexto. Então, é por isso que, para fechar o ciclo, é sempre bom publicá-lo. E muitas vezes o exercício de publicação é mesmo isso, fechar o ciclo e para iniciar qualquer coisa de novo. Iniciar toda a gestação de uma nova ideia, de uma nova emoção, de uma nova proposta. Ok. Pensa no leitor, quando escreve, que tipo de leitor projeta ou projetava quando ia escrevendo o Inhambaro? Para pensar num leitor específico não é nem a minha prática. Mas eu penso primeiro... Ou nas sensações que pretende causar no leitor? Sim. Eu penso no leitor moçambicano, médio, digamos. Quero que a minha mensagem seja entendida pelo leitor simples. Porque, como eu referi antes, um livro ou um conto é uma sugestão de emoções. E essas emoções, elas passam para o papel em forma de letras. Mas o objetivo final é que o que está escrito se transforme em ações, em atitudes, em comportamentos, em forma de agir. Então, naturalmente, a gente pensa naquela gente que queremos tocar, mas muito dificilmente estabelecemos dentro de uma classe social, dentro de uma tribo, ou dentro de um continente. Nós falamos para o mundo. E queremos que as pessoas que estão prontas e preparadas para escutar aquela mensagem se abram para a leitura e depois se abram também para as sugestões que chegam da leitura. O livro Inhambaro também dá-nos a sensação de um livro que procura intervir sobre o despertar da consciência em relação às nossas raízes, nossas identidades, ritmos como Inhambaro. Estaremos a falar de Inhambaro, mas podemos falar de Nhau, podemos falar de Timbila, não numa dimensão de ritmo, de dança, mas numa dimensão de identidade, de cultura, de espaço, de um país que tem uma riqueza que alguém disse recentemente que o maior petróleo de Moçambique é a cultura. Remete-nos também à preocupação do autor nesta dimensão, para além de contar histórias, a ideia de preservar o legado maior de um país que é a cultura. Sim. A literatura ela sempre se situa dentro de um contexto. E o contexto mais imediato é o contexto cultural. Portanto, a cultura está sempre presente porque é o contexto mais imediato. Mas há outros contextos. Há o contexto econômico, há o contexto social, há também o contexto ambiental. Mas o contexto social
ele tem a particularidade de que é o momento que nós queremos que a ação se realize. Mas o contexto cultural é a base, porque a arte, tal como a literatura, ela tem que ter valor de choque, ela tem que sugerir qualquer coisa nova. Portanto, é criação, por isso que diz a criação. Partimos sempre de uma base, que é a nossa cultura, mas acrescentamos sempre qualquer coisa. É por isso que se fala criação. Portanto, dentro de um contexto imediato cultural, mas também outros contextos, nós criamos qualquer coisa de novo, que reflete a nossa cultura, que reflete também a nossa maneira de estar no mundo, mas que sugere qualquer coisa de novo também. Transportar a uma outra dimensão ao público, ao leitor, enfim. Mas há também uma outra dimensão de infância, de um lugar, de imagens que podemos, se calhar, aqui descrever no que Hélder Muteia nos sugere neste O Barrigudo e Outros Contos. É uma revisitação à infância, é isso? Sim, não sei se o exercício é de revisitar a infância ou o exercício é de transmitir as experiências vividas na infância. Sim. Porque acaba são realidades, sim, são realidades que não se repetem, mas que nós olhamos para elas em determinado contexto, olhamos para elas com certo desafio, digamos assim, e há sempre aquela tentação de transmitir isso, de partilhar isso com os leitores. E é por isso que nós, ao descrever qualquer coisa, olhamos sempre algo real, mas que pintamos por vezes com cores diferentes. Portanto, uma realidade que nós vimos de cor verde pode ser pintada de cor vermelha para ter aquilo que eu já chamei um valor de choque. As pessoas dizem, não, mas isto devia ser vermelho. E por que que o autor pintou isto de vermelho? Há uma mensagem. Portanto, é importante que se compreenda muitas vezes o que é que está por detrás da mensagem do autor. Há a mensagem imediata, mas há outra que, por vezes, o próprio autor não consegue explicar, mas que existe, de facto, aquela comunicação que parte do real, mas que transcende o real para ser qualquer coisa que se projeta para o futuro. E nestas duas obras, sente que os livros é que desenharam-se por si só, ou o autor fez um projeto de livro, no sentido de que já sabia qual seria o princípio de desenvolvimento até o final da história? Ou foi um processo que os livros por si só é que conduziram o autor a viajar? Relativamente aos dois livros, por exemplo, o livro Nhambaro. O livro Nhambaro, eu já pensava que ia publicar em livro e com o título Nhambaro. E é por isso que grande parte dessas histórias foram publicadas no Jornal Notícias, com uma rubrica que se chamava Nhambaro também. Eu já pensava que um dia iria publicar o livro com o nome da própria rubrica. Isso é uma reedição, não é? Esta é uma reedição. É uma reedição. É um livro que já foi lançado, é uma reedição, que, diga-se de passagem, já esgotou no mercado. Em 3 semanas esgotou. Sim. Então, e digamos que temos o livro O Barrigudo e Outros Contos. Esse sim, eu fui escrevendo as diferentes histórias e no final eu peguei no conto que mais marcava o livro, portanto, ou o projeto de livro, que era O Barrigudo, que é um conto que foi escrito em memória das vítimas dos bombardeamentos do Apartheid, aqui mesmo na Matola, em que morreram inocentes. Então, eu decidi evidenciar esse conto, que tinha uma mensagem muito específica, muito própria, muito direcionada para aquilo que eu pretendia transmitir ao público. Esta foi a primeira vez, se eu estiver errado, vai-me corrigir, que foi apresentar os seus livros em Quelimane. É verdade. 31 anos foi a depois primeira de ter vez, iniciado. Foi a primeira vez que lanço livros em Quelimane e foi a primeira vez que lanço 2 livros ao mesmo tempo. Então foram muitas emoções. E a festa foi grande exatamente por isso, porque foi o reencontro, aí sim, com muitos amigos, com pessoas que eu já não comunicava há muito tempo, mas que estão, de certa forma, refletidos no livro e que decidiram fazer parte da festa. Foi muito participada, houve uma grande festa e a abertura foi feita pela dança Nhambaro. Portanto, não no sentido de mostrar que a dança Nhambaro representa a minha obra, mas de mostrar que a inspiração veio dessa dança e, ao convidar os dançarinos de Nhambaro, eu também valorizei esta base cultural, como me referiu, das minhas obras. Foi um momento de reencontros e
pessoas e de lugares. É verdade. De lugares. Ainda lembra-se da sua rua? Como é que era a sua rua? Sim. E como é que eram as pessoas da sua rua? É a primeira vez que eu lanço livros, mas não é a primeira vez que eu regresso a casa. Claro. Eu vou regularmente. A rua transformou-se muito. Por exemplo, eu conto muito a história de uma senhora chamada Akima, que na altura ela contava o tempo através do ciclo de produção de mangas. Okay. Hoje há um mercado no meu bairro que se chama Mercado Akima. Não tem nada a ver com o conto que eu escrevi, sim, mas é uma personagem mítica que as pessoas já homenagearam com o nome de um mercado. Okay. A rua agora é uma rua com muita gente. Quando eu nasci naquela rua não era tão povoado, era um subúrbio simples, pacato. Hoje é muito agitado. Uma mistura de viaturas, bicicletas e motas. Eu estou a escrever algumas coisas em relação a essa nova inspiração, como eu encontrei a minha cidade depois de passados estes anos todos. Mas, na realidade, a minha rua é a mesma no sentido geográfico, mas no sentido social, no sentido cultural, no sentido demográfico, é totalmente diferente. E no sentido afetivo? No sentido afetivo é a mesma coisa, porque a casa é a mesma, as árvores que estão no quintal da minha casa continuam as mesmas, a casa continua sendo nossa propriedade, da família, e as frutas que eu consumi são exatamente produzidas pelas mesmas árvores, o chão e a cor da areia mesmo. A língua, a forma de pensar, de encarar as coisas. Portanto, do ponto de vista de urbanização, houve uma grande transformação, mas do ponto de vista cultural, social, a base continua lá e nós próprios nos identificamos espontaneamente. Ok. E vou usar um termo, recurso técnico, que não sei se pode se aplicar às artes, mas é justamente por causa da minha próxima questão. Quando e como é que tenho certeza que este é o conto que agora segue? Que elementos usa para classificar um texto que vai para o seu projeto de livro? O processo de inspiração, ele é espontâneo. Nós, muitas vezes, eu disse isso no lançamento do livro, por vezes estamos sentados num banco, por vezes estamos deitados na cama, por vezes quase a apanhar um sono e vem a inspiração, temos que nos levantar, e por vezes estamos a trabalhar, estamos num momento de sofrimento e de sacrifício, estamos em momentos muito complicados da nossa vida, ou então em momentos muito felizes. E então, o conto, ele é resultado da emoção do momento. E não há, digamos, um processo seletivo de dizer que não, este é o momento para que eu vou sentar para escrever. Ela aparece espontaneamente e no final damos conta que, afinal, produzimos qualquer coisa que se chama conto, ou que se chama poema, ou que se chama qualquer coisa, qualquer género. Portanto, a criação, ela é espontânea, ela é diversa, ela é dispersa, ela nos surpreende. Portanto, é muito difícil definir aqui um padrão rigoroso de como é que o processo de escrita ou o processo de seleção acontece. Normalmente, quando produzimos um livro com vários contos, existe sempre a tentativa de selecionar aqueles que nós achamos são os melhores ou os mais representativos, mas no final cabem todos, no final vão todos. Portanto, é como se fossem filhos. Portanto, a gente trata da mesma maneira todos os filhos, muito embora sejam diferentes. Então, é exatamente isso, é um processo complexo, mas emocionante ao mesmo tempo. Okay. E nessa emoção destaca aqui vários tipos de estética, digamos que assim, a estética da felicidade, mas também a estética da tristeza e as várias outras estéticas. O que foi mais predominante nestas duas obras, no Nhambaro e neste Barbudo e outros contos, que tipo de estética é que esteve mais presente? Não, um pouco de tudo, porque eu procuro definir a natureza humana, e a natureza humana é feita de várias emoções. A tristeza faz parte, a dor faz parte, a alegria também faz parte, a felicidade, o progresso na vida faz parte, a comparação entre o ontem, o hoje e o amanhã também faz parte disso. Portanto,
do ponto de vista de elaboração literária, nós procuramos refletir todas as facetas da nossa condição de seres humanos. E é por isso que a tristeza, por vezes, é a forma com que nós iniciamos ou concluímos um conto. Algumas vezes começamos com tristeza e terminamos com alegria, outra vez é o contrário. Mas, por detrás disso, queremos que haja uma mensagem. E esquecemos de uma coisa, que é o humor. Sim. O humor também faz parte, porque ao misturarmos um pouco o humor, nós trazemos um pouco, despertamos um pouco o sorriso, o riso e um pouco a alegria de quem lê o texto. Até porque os livros são uma festa também, não é? Sim, o livro são uma festa, todo o processo de leitura é um processo de festejar o conhecimento, festejar a cultura. E então, tudo isso se mistura na obra literária, mas tudo isso, no final, dá um cocktail de emoções agradável de sentir e que acrescenta qualquer coisa do ponto de vista da nossa condição de seres humanos. Okay. Quais são as possibilidades, ou qual a maior possibilidade que a literatura lhe deu enquanto homem e enquanto autor? A literatura me deu a possibilidade de comunicar. Portanto, na nossa afirmação, entanto que seres humanos, nós nos comunicamos. Aliás, é uma pré-condição do ser humano é se comunicar e transmitir emoções de diferentes formas. A nossa forma, o que diferencia o escritor de outros seres humanos, é que o escritor transmite as emoções por escrito. Mas há outras formas, há a dança, há artes plásticas, há todo um conjunto de formas representativas de transmitir emoções. Mas nós preferimos a escrita, porque a escrita ela revela não só um dom, mas um gosto. Portanto, muitas vezes as pessoas dizem que a literatura é só talento. Não, é talento e amor pela literatura. Conheço muito bons escritores que eles desenvolveram o seu talento. Portanto, não é uma coisa inata, mas é uma coisa que se desenvolve partindo do amor. Quem ama qualquer coisa, aperfeiçoa a si próprio, mas também a técnica de elaboração e de comunicação. Okay. E também, de alguma forma, acha que a literatura terá contribuído para uma forma de ver o mundo nas suas várias formas de, vamos lá, em vários departamentos da tua vida profissional, etc. Como é que a literatura sempre esteve presente em vários momentos da sua história, quanto profissional e quanto indivíduo? Sim, a literatura está sempre presente no escritor, na forma como o escritor observa o mundo. Por quê? Porque o escritor ele procura compreender, sabendo da necessidade de mais tarde transmitir, explicar, descrever. Portanto, o escritor, no momento em que ele observa um objeto e no seu formato, começa com interrogações. Se é um objeto quadrado, começa a perguntar, mas por que é que não é triangular? Por que é que não é redondo? E depois dessa explicação, então, ele começa a viver essas emoções e dentro desse naipe, desse conjunto de emoções, ele seleciona aquelas que vai transmitir ao leitor. Isto merece ser servido de bandeja aos meus leitores. Isso vai comunicar emoção e vai levar à ação. Portanto, é esse o exercício do escritor. Okay. E acha que a literatura em Moçambique continua a ter o seu espaço de influenciar mudanças positivas a vários níveis? Sim, o espaço da literatura, ele pode ser roubado em alguns instantes em função dos paradigmas económicos, paradigmas sociais, paradigmas políticos, mas é difícil amordaçar a literatura. Ela, em algum momento, ela vai encontrar um caminho, em algum momento ela vai se exprimir. Conheço muitos autores que as obras ficaram guardadas durante 30, 40 anos e foram publicadas. E digamos que a literatura moçambicana, ela tem a sua história, que começa desde o período, digamos mesmo pré-colonial. A literatura oral que existia e que se preservou através da oralidade e que mais tarde foi resgatada ainda no tempo colonial por alguns autores que se assumiram completamente moçambicanos, e mais tarde a literatura teve um tempo em que viveu muito as emoções de combate, portanto a chamada literatura de combate,
E mais recentemente é que nós temos um conjunto de autores e mesmo de gerações. Muita gente fala da geração charrua, da geração anterior à charrua, e novas gerações, já muito bons escritores a surgir agora, e que estão a mostrar que a literatura moçambicana tem futuro, que a literatura moçambicana tem bases e que ela vai vingar e vai continuar a cumprir o seu papel. E a literatura é um meio, um princípio ou o fim? Não, a literatura é um pouco o presente que se projeta para o futuro e muitas vezes se recorre ao passado. Portanto, a literatura somos nós todos, porque todos nós somos personagens no processo literário. Alguns são autores, mas os outros são personagens, e que, na realidade, no final, a festa é de todos. Portanto, é assim que eu vejo a literatura. E um dos aspectos que li numa entrevista sua e que levanta está relacionado às bibliotecas que cada vez mais escasseiam ou que não são potenciadas para que, número um, se estimule o gosto pela literatura, mas, por outro lado, a ideia da difusão do que existe de literatura nacional. Que estratégias, na sua opinião, Moçambique pode adotar para massificar o acesso ao livro e promover, sobretudo, a cultura de leitura? Eu falei há bem pouco tempo que a literatura pode ser escamoteada pelos paradigmas económicos, sociais, políticos e tudo mais. E nós estamos a atravessar um momento difícil, de dificuldades económicas, de dificuldades mesmo de transmissão de princípios e de transmissão de boas tradições. Eu, com muita tristeza, reparei, por exemplo, que as bibliotecas que existiam em Climane quase todas desapareceram. E o mesmo cenário se verifica em quase todas as cidades capitais, tirando Maputo, em que a vida literária ainda tem um grande dinamismo. E isso, como é que se resolve? Resolve-se primeiro com políticas na área de formação. As políticas na área de formação devem primeiro dizer que a literatura é essencial. Sem leitura não há, digamos, sedimentação de princípios sociais, económicos e tudo mais. A literatura é fundamental. É preciso ler. E o hábito da leitura ele cria-se na escola. Então é preciso mudar o nosso sistema de ensino, incentivar mais a leitura e garantir que todos aqueles que enveredam pelo processo de leitura e que através dela ganham conhecimentos, sejam também reconhecidos. Portanto, há todo um conjunto de princípios e valores que devem ser estabelecidos na sociedade para que as pessoas se sintam incentivadas, compreendam que a leitura é um processo não só de aprendizagem, mas de afirmação. Portanto, como a literatura está a ser tratada atualmente, isso não nos faz avançar com o ritmo que seria desejar. Portanto, mas a reforma começa nas escolas. A reforma começa com políticas do ponto de vista de disponibilidade de livros, políticas do ponto de vista de livrarias, bibliotecas, política do ponto de vista de incentivos aos autores. Portanto, é muito difícil hoje em Moçambique viver da literatura. Todos nós, escritores, temos sempre qualquer coisa que nos dá o ganha-pão. Mas isso é uma aberração numa sociedade organizada. E em algum momento a literatura ela tem que ser, digamos, profissionalizante. Portanto, no sentido de que qualquer um que acha que quer fazer somente a literatura, ele possa viver disso. Pensa viver da sua escrita e das suas publicações. E Moçambique tem potencial para isso? Tem potencial. Nós somos perto de 30 milhões de habitantes. Se as pessoas tiverem conhecimento, portanto, é preciso combater o analfabetismo. Perto de 48% da população moçambicana hoje é analfabeta, mas o nível de analfabetismo é mais elevado quando falamos do ponto de vista da capacidade de uma leitura mais apurada. Portanto, digamos, talvez cerca de 10% da população moçambicana pode fazer uma leitura mais apurada, mais elaborada. Então, é preciso transmitir e garantir que a maioria das pessoas
cultivam literatura, não só escrevendo, mas também lendo. É uma forma de incentivar esta arte. Muito obrigado, Hélder Muteia, pela sua presença e parabéns por estas duas obras. Eu que agradeço a si e a todos os telespectadores que nos escutaram. Foi um grande prazer estar aqui e explicar um pouco o interior das obras e das minhas motivações na escrita. Muito obrigado. Obrigado. Boas leituras a todos os nossos telespectadores. Um pequeno intervalo aqui no nosso programa e voltaremos já com muito mais assuntos de interesse cultural no nosso país. Vamos ficar com música e até já. TVN, mais entretenimento.